Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual a hora exatamente que você vai ouvir esse áudio, mas eu quero falar para você, meu irmão, filho, tio, tia, sobrinhos, sogro, sogra, primos, cunhados, concunhados, enfim. Meu desejo é que você, meu amado familiar, possa ouvir este áudio. Todos vocês que eu amo de coração, gostaria de pedir a sua atenção para lhes falar por, no máximo, 10 minutos do plano de Deus para a sua vida. Por favor, ouça até o final. É muito importante você ouvir esta palavra que vem de Deus para o seu coração. Há muitas coisas que precisamos saber na vida, mas outras que são indispensáveis, essencial para a vida. A primeira coisa que você precisa saber, não necessariamente eu digo você, mas nós precisamos saber, é que o homem é um pecador destituído da glória de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que isso significa? Significa que estamos mortos em nossos delitos e pecados. E a Bíblia vai nos dizer isto do seu primeiro livro ao último livro, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia vai descrever o estado de queda do homem. Ou seja, desde o princípio, quando o primeiro pecado foi cometido por nosso irmão Adão, desde então, a Bíblia nos mostra as consequências do pecado de Adão para toda a raça humana, conforme Paulo nos fala em Romanos 5, versículo 12, que nos diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Eu sei que você já sabia que o homem é pecador, mas talvez você não tenha ainda a total dimensão das consequências deste pecado. E aí, a palavra de Deus diz para abrir o nosso entendimento, para abrir a nossa compreensão da situação do homem, das implicações que esta queda, que esta morte por conta do pecado trouxe para o homem. Romanos 6, versículo 23, o apóstolo São Paulo diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas, quero que você se ligue bem neste mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando falamos em morte, não é nenhuma novidade, não é mesmo? Afinal, nós contemplamos todos os dias, nós choramos por alguém muito próximo nosso, talvez, que nós tenhamos perdido. Então a morte não é nenhuma novidade para alguém estar falando. Porém, o que eu quero que você entenda, perceba, é que a palavra aqui não se detém na ênfase tão somente da morte física, que já é tão apavorante para nós, sobretudo nestes dias tenebrosos que estamos vivendo, não é mesmo? Então este mas, que está aí logo após a sentença, dada pela palavra de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Ainda bem que não tem um ponto, mas é uma vírgula. Então, este mas é o que chamamos de transitivo da lei que condena, que aponta o pecado e as consequências dele. Então agora vem a graça.
a graça de Deus com este mas. Este mas se apresenta como a solução. E esta é a segunda coisa que você precisa saber. É que o Deus irado, por conta da nossa transgressão, providenciou o meio de salvação para o pecador que se arrepende mediante o ouvir da sua palavra, do seu santo evangelho, que são as boas novas de salvação de Deus para o homem. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra. E por isso o Senhor Jesus pregou esta palavra. No Evangelho de João, capítulo 3, versos 16, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo revela o amor e propósito de Deus, que é salvar o homem criado à sua imagem e semelhança. Este versículo mostra que Deus veio em busca de resgatar o homem, como o Senhor Jesus falou para Zaqueu no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não quer que o homem pereça, que o homem seja condenado, pois este é o estado que ele já se encontra. Mas caso mesmo não se arrependa, se convertendo de seus pecados, o que resta, infelizmente, é a continuidade da ira de Deus. É o homem permanecer no estado de condenação. Pois quero que você saiba que a condenação do homem, a expulsão do homem do jardim do Éden, revelou a ira de Deus contra o homem em seu estado de pecado e desobediência à sua palavra. E não mudou hoje. O homem não pode continuar dizendo o que é certo em detrimento do que Deus diz na sua santa palavra. Este foi o engano do diabo lá em Gênesis, lá no princípio, lá no começo. Por isso que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para que os que crê não seja condenado pela ira de Deus. Porque Deus revelou, manifestou no ato da desobediência do homem ira, tanto é que Deus o expulsa do jardim, Deus o tira daquele estado de inocência, de pureza, de vida boa e tranquila ali no jardim, para poder agora regar a terra, sofrer as consequências do pecado. Então, por isso que a palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 36, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Paulo diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o homem consigo mesmo. O homem está condenado por seus pecados, mas Deus quer a sua salvação. Isto é provado pelas Escrituras. Como nós lemos, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus provou o seu próprio amor para conosco quando ele enviou Jesus. Então Paulo fala em sua carta a Tito, capítulo 3, versículo 11 e 12, o seguinte: que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Isto é muito importante, porque talvez este seja o medo que alguns têm de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Acham que não vão conseguir, acham que não vão dar conta, acham que é muito difícil. De fato, ninguém consegue, senão pela graça de Cristo. Você crê? É Ele quem te escolhe. Creia, a graça nos ensina a vencer a nossa própria natureza pecaminosa e a trilhar pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida, pelo caminho da luz que é Jesus. Por isso Jesus foi tão claro,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é o Pai que nos envia a Cristo e Cristo nos salva. Então, aceitar a Jesus não é somente dizer eu creio e seguir a sua vida apenas de modo religioso, ritualístico, como muitos fazem. Não, não é você quem endireita os seus caminhos, os seus próprios caminhos. Você entrega o seu caminho, você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e Ele vai endireitar, como diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então é Deus que vai dar a condição de nós vencermos o pecado. E nunca venceremos por nós mesmos, mas para isso nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Por isso que seguir a Cristo, crer no Evangelho, é antes de tudo aceitar o seu ensino. O ensino de renúncia ao pecado. É entrar pela porta estreita, como o Senhor Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e poucos entram por esse caminho. Mas Deus quer que você entre por este caminho, ande por esse caminho. Deus quer que você entre por esta porta, que é a única porta de acesso à vida eterna, à salvação. Então, aceitar a Cristo, Jesus deixou muito claro, é negar a si mesmo. É amar e concordar com a sua palavra em tudo que ela diz. É pensar e viver diferente dos conceitos do mundo. Talvez antes abraçados por você, como também por mim. É dizer não ao pecado. E a graça te ajudará, a graça nos capacitará a vencer os nossos pecados, os nossos maus caminhos. Deus espera de você uma resposta em virtude do plano dele para a sua vida. Você já sabe quem você é. Você já sabe o estado da sua alma, para onde ela irá se não se converter. Você já sabe que Deus proveu a reconciliação e abriu uma porta de diálogo com o homem, buscando resgatar a sua alma. Então o que resta agora é somente você crer e responder sim. Sim ao propósito de Deus, sim ao amor manifestado de Deus em Jesus para te salvar. E confessar, eu sou um pecador destituído da glória de Deus. Eu quero crer. Eu creio, eu entrego a minha vida sim ao Senhor, porque eu reconheço os meus pecados e certamente meu irmão, meu tio, minha tia, você que está me ouvindo, seja avô, seja avó, talvez alguém passe essa mensagem para um filho, para um esposo, para uma esposa. Eu estou falando para você, meu primo, minha prima, meu sobrinho, minha sobrinha. Alguém pode estar passando esse áudio também, como eu estou fazendo. Sabe o que acontece quando você faz isto? Atos 17, versículo 30 diz, para nós encerrarmos: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. O arrependimento e a conversão é uma ordem de Deus. Quem desobedecer morrerá no seu estado de pecado e, como a Bíblia diz, estará condenado para todo sempre. Não tem religião, não tem intercessão que mude o estado do homem após a morte, pois a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Hoje é o tempo, esta é a hora oportuna, a resposta é sua, meu irmão, meu amigo, meu familiar querido. Deus te abençoe e te cubra com a sua graça salvadora em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.